O que acontece quando um bilionário cruel chuta a única esperança de um velho catador de lixo? Ricardo não imaginava que aquele homem humilde guardava um segredo do passado. O que surgiu no meio da tempestade deixou a elite de São Paulo em choque absoluto. Prepare-se para ver como a justiça divina agiu. O pátio da imponente Federação das Indústrias em São Paulo estava lotado para o lançamento de um novo fundo de investimentos de 500 milhões de reais. Ricardo Alencar, um bilionário conhecido por sua frieza absoluta, caminhava em direção ao seu carro blindado com passos rápidos e arrogantes. O sol refletia nos vidros espelhados do prédio, mas o coração daquele homem parecia não conhecer a luz do dia. Naquele momento, ele avistou o velho Tiago, um catador de materiais recicláveis de 70 anos, que havia parado sua carroça de madeira perto da entrada. Tiago buscava apenas um pequeno abrigo contra o chuvisco fino que começava a cair sobre a metrópole cinzenta. Ele segurava um terço de madeira desgastado entre os dedos calejados e murmurava uma oração de profundo agradecimento. O velho acabara de conseguir o dinheiro exato para o remédio da neta. Uma pequena vitória em meio a tanta escassez. Ao passar pelo homem humilde, Ricardo não sentiu compaixão, mas um desprezo profundo que transbordava em seus olhos gélidos. Com um movimento brusco e desnecessário, o bilionário chutou a sacola de latinhas de Tiago, espalhando o metal amassado pelo asfalto molhado. Lixo velho pertence ao lixo. Saia da frente do progresso, seu estorvo imundo! Gritou Ricardo com uma voz que cortava o ar como uma lâmina. Os fotógrafos presentes registraram cada segundo daquela cena cruel, e alguns convidados elegantes riram da desgraça alheia. Ricardo continuou a humilhação, questionando a fé do ancião e dizendo que, se Deus existisse, ele não estaria puxando uma carroça naquela idade. Enquanto o veneno das palavras se espalhava, um homem simples, vestindo um uniforme de manutenção azul marinho e segurando uma vassoura, observava tudo em silêncio absoluto no fundo do pátio. Seus olhos eram calmos, mas carregavam uma autoridade que ninguém ali conseguia explicar ou ignorar. Tiago, com os olhos marejados de dor, mas mantendo a coluna ereta com uma dignidade inabalável, começou a recolher suas latas sem dizer uma única palavra de ódio. Ele não revidou o insulto, pois sua força vinha de um lugar que o ouro de Ricardo jamais poderia comprar. A verdade sobre quem realmente somos está prestes a ser revelada sob a luz da justiça divina. Se você acredita que a humildade vence a soberba, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar esta jornada de fé. Será que o dinheiro pode realmente calar a voz de quem não tem nada, mas possui Deus ao seu lado? A chuva começou a apertar, lavando o asfalto onde as latinhas de Tiago brilhavam como prata sob as luzes da cidade. Para entender o peso daquele momento, precisamos voltar 30 anos no tempo, longe dos prédios espelhados de São Paulo. Naquela época, o jovem Tiago era um dos mestres de obras mais respeitados de toda a construção civil em Minas Gerais. Ele não apenas erguia paredes, mas construía sonhos com uma honestidade que parecia vir de outro século. Tiago ajudou a levantar hospitais que hoje salvam vidas e escolas, onde milhares de crianças aprenderam a ler e escrever. Sua fama não vinha da riqueza, mas de um caráter inabalável que resistia a qualquer tentação de lucro fácil. Ele sempre foi conhecido por dividir sua própria marmita com os ajudantes mais jovens que chegavam com fome ao canteiro de obras. Nunca aceitou uma única propina de fornecedores, mesmo quando o dinheiro oferecido poderia mudar sua vida da noite para o dia. Para ele, cada tijolo assentado com retidão era uma oração silenciosa, oferecida ao Criador do Universo. Durante décadas, Tiago economizou cada centavo suado para garantir uma velhice digna e um futuro seguro para sua família amada. Ele mantinha uma fé inabalável que o guiava em cada decisão difícil, como uma bússola apontando para o céu. Sua casa era um verdadeiro refúgio de paz, onde o som do violão e as orações noturnas criavam um ambiente de amor. Ele não terminou nas ruas por vício, falta de esforço ou preguiça, como os olhos maldosos de Ricardo Alencar acreditavam. O destino de Tiago mudou drasticamente por causa de um ato de pura bondade e lealdade cega a um velho amigo. Ele colocou sua assinatura como fiador para um companheiro de infância que jurou precisar de ajuda para um negócio honesto. No entanto, a traição foi cruel e planejada, deixando Tiago com dívidas astronômicas que ele nunca contraiu de verdade.
Mesmo após perder sua casa, suas economias e o conforto de um teto, ele escolheu manter sua integridade absoluta. Ele preferiu a dureza das calçadas e o peso da carroça à facilidade de caminhos tortuosos ou da corrupção. Tiago caminhava pelas ruas de São Paulo com a mesma dignidade com que caminhava pelos seus antigos canteiros de obras. Ele via no metal das latinhas a oportunidade de comprar o remédio que mantinha sua pequena neta, Beatriz, respirando. Enquanto o bilionário Ricardo o chamava de lixo, Tiago via naquele homem apenas uma alma profundamente empobrecida pela falta de amor. O mestre de obras aposentado sabia que a verdadeira riqueza não se guarda em cofres de bancos, mas em corações limpos. Ele olhou para as mãos sujas de poeira e lembrou-se de que aquelas mesmas mãos haviam construído colunas que nunca caíram. O homem de uniforme azul continuava observando o catador com um olhar de profundo reconhecimento e respeito fraternal. Agora, o destino prepara um encontro que mudará o curso da história de Tiago para sempre. Se você acredita que Deus nunca esquece o trabalho de um homem justo, deixe seu like e inscreva-se para ver o que acontecerá em seguida. O que você faria se perdesse tudo por causa de uma traição, mas mantivesse sua fé intacta até o fim? O destino, por vezes, parece um carrasco impiedoso, testando os limites da alma humana em intervalos curtos. Uma sucessão de tragédias começou a desmantelar o pouco que restava da vida de Tiago em apenas 6 meses. Primeiro, o silêncio mais doloroso de todos visitou sua casa. Sua filha única partiu precocemente. Ela faleceu devido a uma complicação rara, deixando para trás a pequena Beatriz, uma menina de 6 anos. Beatriz possuía olhos brilhantes, mas seus pulmões eram frágeis devido a problemas respiratórios crônicos e severos. Tiago agora era o único escudo daquela criança contra o mundo cruel que os cercava constantemente. O pouco que tinham foi posto à prova pela fúria da natureza em uma noite de tormenta. O barraco humilde onde moravam, em uma comunidade da Zona Leste, foi atingido por um deslizamento de terra. A lama pesada soterrou suas ferramentas de trabalho e as poucas lembranças físicas de sua esposa falecida. Enquanto Tiago chorava sobre os escombros, o bilionário Ricardo Alencar continuava sua ascensão predatória e sem escrúpulos. Ricardo estava comprando as dívidas da área onde Tiago tentava desesperadamente se reerguer com sua neta. O objetivo do empresário era construir um shopping de luxo sobre o suor e as lágrimas dos pobres. Ele ordenava despejos violentos sem qualquer aviso prévio, ignorando a dignidade humana em nome de lucros maiores. Tiago se viu forçado a buscar abrigo temporário em um local mantido pelo governo da cidade de São Paulo. Mas sua integridade, a mesma que o guiava nas grandes obras, tornou-se sua maior inimiga naquele lugar. Ele descobriu e denunciou o desvio criminoso de comida que deveria alimentar os idosos e as crianças carentes. Por não aceitar o silêncio diante da injustiça, Tiago foi expulso do abrigo de forma covarde e injusta. Sem teto e sem proteção, ele passou a dormir sob o gélido e barulhento viaduto do chá. Ali, ele protegia o corpo de Beatriz com seu próprio casaco velho contra o frio cortante da madrugada. A situação era desesperadora, pois o remédio da menina estava acabando e a tosse dela ecoava no concreto. Cada respiração de Beatriz era um pedido de socorro que rasgava o coração cansado do mestre de obras. Ele olhava para as estrelas escondidas pela poluição e se perguntava até onde a aprovação divina o levaria. Suas mãos, que um dia construíram palácios, agora tremiam não de medo, mas de uma exaustão profunda e humana. Ricardo Alencar passava por aqueles caminhos em seu carro luxuoso, sem imaginar que o homem que o humilhara era uma rocha. Tiago permanecia firme, recusando-se a roubar ou a mendigar sem dignidade, preferindo a fome à perda da honra. O mundo parecia ter esquecido sua existência, mas o olhar atento do Criador nunca se desviou dele. O momento de maior escuridão geralmente precede o amanhecer mais brilhante que a alma pode experimentar na terra. Se você se sente injustiçado, mas confia que Deus está preparando um banquete diante dos seus inimigos, deixe seu like. Inscreva-se no canal agora, pois o que Deus fará na vida de quem não desiste vai te surpreender. Você acredita que a justiça divina tarda, mas nunca falha com quem guarda o coração puro na provação? Tiago sentia o peso do mundo em seus ombros, mas apertava o terço de madeira em seu bolso lateral.
Ele sabia que o sofrimento tem um propósito, mesmo quando as lágrimas embaçam totalmente a nossa visão da realidade. No meio daquela selva de pedra, um homem de uniforme azul continuava limpando as calçadas por onde Tiago passava. Aquele trabalhador silencioso parecia estar em todos os lugares, sempre observando o velho catador com um carinho inexplicável. O tempo de colher o que foi plantado em retidão estava chegando para o mestre de obras humilhado. A tempestade estava apenas começando a ganhar força, mas o abrigo verdadeiro já estava sendo preparado para o justo. Tiago fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o perfume de chuva que trazia uma mensagem de mudança. O orgulho de Ricardo seria o palco para a glória de quem soube esperar no Senhor com paciência. O confronto final entre a arrogância do ouro e a força da fé estava prestes a acontecer sob o céu de São Paulo. A noite de 15 de março chegou com uma tempestade sem precedentes sobre a capital. O céu de São Paulo tornou-se uma cortina de chumbo derramando fúria sobre o asfalto. As ruas transformaram-se em rios perigosos, arrastando o que encontravam pela frente com força brutal. Tiago estava sentado em um banco de praça quebrado, sob o aço frio de uma marquise. Ele segurava Beatriz, que ardia em febre, protegendo-a com seu próprio corpo cansado e úmido. As últimas moedas que ele havia conseguido caíram no bueiro durante a enxurrada de minutos atrás. Ele olhou para o céu escuro, onde os trovões pareciam rugir contra sua própria existência minguante. Sentia que suas forças físicas e espirituais haviam finalmente se esgotado após tantas batalhas perdidas. Não havia mais lágrimas nos olhos do mestre de obras, apenas um vazio profundo e gélido. Ele aceitou que o fim poderia estar próximo para ele e para sua pequena neta. Tiago encostou a cabeça na parede fria de uma igreja fechada e suspirou com dor. Pai, se este é o fim, cuida apenas desta criança inocente, sussurrou ele com dificuldade. O mundo ao redor parecia desaparecer sob o som ensurdecedor da chuva pesada que caía impiedosa. O isolamento emocional de Tiago era total, como se ele fosse a única alma viva ali. Naquela escuridão profunda, onde o homem não vê saída, a luz de Deus começa a brilhar. Se você crê que ele ouve o sussurro dos desesperados na calada da noite, deixe seu like. Inscreva-se para testemunhar como a tempestade se curva diante daquele que tem o poder sobre tudo. O vento soprava com violência, jogando a água gelada contra o rosto vincado do velho catador. Ele sentia o calor da febre de Beatriz diminuir, mas para um frio que o assustava. Seus dedos já não sentiam o terço de madeira, pois o frio havia anestesiado seus movimentos. A cidade de pedra parecia um monstro indiferente ao sofrimento de um mestre de obras aposentado. Nenhum carro parava, nenhuma janela se abria para oferecer um cobertor ou um copo de água. Ricardo Alencar, em sua cobertura luxuosa, brindava ao sucesso de seus negócios, enquanto a chuva lá fora era apenas cenário. Mas Tiago não olhava para as luzes dos prédios, ele olhava para dentro de si mesmo. Ali, no centro da dor, ele ainda encontrava uma pequena centelha de dignidade que ninguém roubou. O silêncio entre os trovões era preenchido apenas pelo batido fraco do coração da pequena menina. Tiago fechou os olhos, entregando o resto de sua jornada nas mãos daquele que criou os mares. Ele não sabia, mas o chão molhado que pisava estava prestes a se tornar terra santa. A presença de um estranho estava mais próxima do que o próximo relâmpago que cortaria o céu. A maior prova de fé de Tiago estava completa. E agora, o céu se preparava para responder. Cada pingo de chuva que o castigava seria contado como uma semente de justiça no amanhã. O silêncio da igreja fechada seria quebrado por uma presença que não precisa de portas abertas. O velho mestre apenas respirou fundo, esperando que o sono eterno os levasse para longe dali. Mas Deus tinha planos de vida, e não de morte, para o construtor de esperanças. De repente, o barulho ensurdecedor da chuva pareceu suavizar, tornando-se um sussurro rítmico e acolhedor sobre o asfalto. Um homem vestindo uma capa de chuva muito simples e botas de borracha gastas sentou-se calmamente ao lado de Tiago no banco molhado. O estranho não pediu nada, não fez perguntas invasivas e nem demonstrou pressa em seguir seu caminho naquela noite terrível. Com um gesto sereno, ele estendeu uma garrafa térmica desgastada que continha um café quente e fumegante. Junto com a bebida,
Ofereceu um pedaço de pão fresco que exalava um aroma celestial, capaz de despertar memórias de tempos felizes. Tiago aceitou o alimento com as mãos trêmulas, sentindo o calor atravessar seus dedos congelados pelo rigor da tempestade. O homem olhou profundamente para os olhos do velho catador e disse com uma voz firme e doce: "O peso da madeira é grande, mas a recompensa de quem constrói com amor é eterna, mestre Tiago." Tiago ficou completamente perplexo, sentindo um calafrio que não vinha do vento frio, mas de uma revelação espiritual. Ele nunca havia revelado a ninguém naquela cidade que fora um mestre de obras respeitado em Minas Gerais. Como aquele desconhecido sabia seu nome e conhecia o ofício que ele exercera com tanta honra por décadas? O homem estendeu a mão e tocou suavemente a testa da pequena Beatriz, que estava em choque térmico nos braços do avô. No mesmo instante, a menina soltou um suspiro profundo e relaxado, caindo em um sono tranquilo com a respiração limpa. A febre que consumia seu corpinho parecia ter sido drenada pelo toque daquele desconhecido misterioso e bondoso. O estranho começou a falar sobre as muitas mansões que Tiago ajudou a erguer para os outros durante sua vida. Ele garantiu ao velho que uma dessas mansões foi preparada especialmente para ele em um lugar sem traições. O coração de Tiago, antes seco como um deserto, começou a transbordar uma paz que ele jamais imaginou sentir novamente. As palavras do homem eram simples, mas carregavam uma autoridade que acalmava até mesmo o trovão mais forte acima deles. Ele falava da justiça que não dorme e da verdade que sempre encontra um caminho para aparecer na luz. Tiago sentiu que não estava mais sozinho naquele banco de praça, mas sob a proteção de algo imenso. O estranho sorriu, e naquele sorriso, Tiago viu o reflexo de cada oração que ele fizera em silêncio. A tempestade ainda caía lá fora, mas dentro do peito do mestre de obras, o sol já começava a brilhar. O homem de uniforme azul parecia agora o senhor de todo aquele cenário de pedras e águas impiedosas. A presença dele transformava o viaduto do chá em um santuário de esperança e renovação para os humilhados. Às vezes, Deus envia um mensageiro para nos lembrar que Ele conhece cada detalhe da nossa história e do nosso sacrifício. Se você sentiu a paz dessa visita inesperada, deixe seu like, inscreva-se no canal e prepare-se para o milagre. Você acredita que um simples pedaço de pão e uma palavra de verdade podem mudar o destino de uma vida? O estranho olhou para o horizonte escuro e apontou para uma luz que surgia timidamente entre as nuvens carregadas. Ele disse que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem certamente com o amanhecer. Tiago bebeu o último gole do café, sentindo uma força nova correr por suas veias cansadas e envelhecidas. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua carroça de madeira nunca mais seria pesada demais para carregar. A presença do Cristo ali, em carne e osso, era a resposta que ele buscou em cada tijolo assentado. O mistério daquela noite estava apenas começando a revelar os tesouros escondidos na dor de um homem justo. Na manhã seguinte, o sol nasceu timidamente, mas para Tiago, a luz parecia ter uma intensidade nova e purificadora. O estranho da capa de chuva havia desaparecido sem deixar rastros físicos no asfalto molhado, como se tivesse se fundido à própria brisa da manhã. No entanto, ele não partiu de mãos vazias de milagres, pois deixou ao lado de Tiago uma pasta de couro antiga e desgastada pelo tempo. Dentro daquela pasta, protegida da umidade, estavam os documentos originais que provavam a fraude milionária do amigo que o traiu 30 anos atrás. Eram confissões assinadas, registros bancários e escrituras que Tiago acreditava terem sido destruídas em um incêndio criminoso no passado. Junto aos documentos, havia algo ainda mais impressionante: um bilhete premiado de uma loteria antiga que Tiago guardava por valor sentimental. Por um milagre burocrático inexplicável, o prazo de resgate daquele prêmio acumulado fora estendido legalmente por uma nova decisão judicial. Tiago sentiu o coração palpitar com uma força que ele não experimentava desde a sua juventude nos canteiros de obras de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, em um prédio luxuoso da Avenida Paulista, um dos maiores escritórios de advocacia do país entrava em contato com as autoridades. Eles alegavam que um doador anônimo, que se identificou apenas como o carpinteiro, havia pago antecipadamente todos os custos processuais. O objetivo era claro:
reaver cada centavo e cada propriedade que haviam sido roubados de Tiago décadas atrás. A notícia de que o velho catador humilhado era, na verdade, um homem de honra e um mestre de obras injustiçado começou a vazar. A imprensa, movida por uma curiosidade divina, passou a investigar a vida de Tiago, descobrindo sua trajetória de integridade absoluta e sacrifício. O tratamento de Beatriz, que antes parecia um sonho inalcançável, foi assumido imediatamente pela melhor clínica respiratória do Brasil. Tiago via a neta sorrir e respirar sem o chiado angustiante, e sentia que o toque do estranho havia curado sua própria alma. Ele não era mais o homem invisível sob o viaduto, mas um gigante que a cidade finalmente começava a enxergar com respeito. Tiago olhou para suas mãos e percebeu que as feridas causadas pelo trabalho duro estavam fechando, deixando apenas cicatrizes de vitória. Ele sentia uma energia renovada, como se o café daquela noite de tempestade ainda estivesse correndo aquecido em suas veias. O mestre de obras sabia que a justiça humana é falha, mas a justiça que vem do alto é perfeita e não conhece o impossível. Cada documento naquela pasta era um tijolo na reconstrução de sua dignidade, que Ricardo Alencar tentou esmagar com seu sapato caro. A verdade, que estava enterrada sob camadas de mentiras e ganância, estava vindo à tona com a força de um rio caudaloso. Tiago não sentia desejo de vingança, apenas uma gratidão profunda que o fazia querer abraçar cada estranho na rua. Ele sabia que o homem de uniforme azul ainda estava por perto, vigiando cada passo dessa nova jornada de luz. O mundo está prestes a ver que quem planta com lágrimas de justiça, colhe com cantos de alegria eterna. Se você crê que Deus pode abrir portas que ninguém mais consegue fechar, deixe seu like e inscreva-se para o final desta história. A história de Tiago nos ensina que o tempo de Deus não é o nosso, mas é sempre perfeito e restaurador. Você já sentiu que uma situação perdida foi resgatada por uma força que você não pode explicar, mas apenas sentir? Tiago caminhou até a beira da calçada, segurando a pasta de couro contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso da terra. Ele olhou para o céu e agradeceu, sabendo que o próximo encontro com seu agressor não seria movido pelo ódio, mas pela paz. A verdadeira riqueza estava sendo devolvida a quem nunca deixou de ser rico em espírito, mesmo morando nas ruas frias de São Paulo. O bilionário Ricardo Alencar, em seu escritório de mármore, ainda não sabia que o castelo de cartas que construiu estava prestes a desmoronar. Ele ignorava os sinais, cego pelo próprio orgulho e pela sensação de impunidade que o dinheiro lhe proporcionava por tanto tempo. Mas a luz que parou a tempestade para Tiago estava agora soprando as nuvens escuras em direção ao palácio de Ricardo. A justiça divina não pede permissão para entrar. Ela simplesmente ocupa o lugar que lhe pertence por direito e verdade absoluta. Tiago, o mestre de obras, estava pronto para reassumir o seu lugar como o construtor de uma nova realidade para sua família. O barulho das máquinas de obra que ele tanto amava voltaria a soar, mas desta vez, o fundamento seria a rocha eterna. A pequena Beatriz, agora com as bochechas coradas de saúde, segurava a mão do avô, caminhando para um futuro que Deus escreveu com tinta de ouro. Cada passo dado sobre o asfalto era uma afirmação de que o mal pode até prevalecer por uma noite, mas amanhã pertence aos justos. Ricardo Alencar estava no auge de uma coletiva de imprensa luxuosa, cercado por luzes de flashes e microfones que amplificavam sua voz prepotente. Ele anunciava a expansão de seus negócios imobiliários sobre as áreas mais pobres da cidade, tratando pessoas como meros números em uma planilha de lucros. No entanto, o ar-condicionado do salão parecia ter falhado subitamente, pois um suor frio começou a escorrer pelo rosto do bilionário sem explicação. A porta principal do auditório se abriu com um estrondo silencioso, e agentes da Polícia Federal entraram para interromper o evento diante de toda a mídia nacional. Eles carregavam mandados de prisão e busca baseados em uma rede de lavagem de dinheiro e fraudes contratuais gravíssimas. O castelo de arrogância de Ricardo começou a ruir no exato momento em que as provas encontradas na pasta de couro de Tiago foram validadas pela justiça. O bilionário tentou usar seu telefone para ligar para aliados poderosos, mas descobriu em choque que todos os seus contatos haviam desaparecido misteriosamente. Suas contas bancárias, antes repletas de milhões,
foram congeladas por uma ordem judicial inexplicavelmente rápida e precisa, deixando-o sem chão. No meio do caos e da humilhação pública, uma figura familiar apareceu caminhando calmamente pelo pátio de mármore daquela instituição. Tiago surgiu no local, mas não para tripudiar sobre a queda do seu inimigo ou para buscar uma vingança barata e vazia. Ele caminhou até o ponto exato onde, dias antes, sua dignidade fora testada pelo chute violento de Ricardo Alencar. Com um gesto de extrema nobreza, o mestre de obras abaixou-se para recolher a mesma sacola de latinhas que o bilionário havia chutado. A sacola ainda estava lá, como um monumento silencioso à injustiça que agora recebia sua resposta divina e final. Ricardo, agora algemado e com o terno caro amassado, caiu de joelhos diante das câmeras que antes o idolatravam. Ele implorou por misericórdia, com a voz embargada pelo medo, pedindo que Tiago não testemunhasse contra ele nos tribunais. O bilionário, que se julgava um deus, agora era apenas um homem pequeno e assustado diante da verdade nua e crua. Tiago olhou profundamente nos olhos do homem caído, sentindo uma compaixão que só quem conhece a Deus pode oferecer. Ele retirou do bolso o pequeno terço de madeira que o acompanhou nas noites frias sob o viaduto e entregou ao seu agressor. Eu te perdoo, pois a luz que parou a minha tempestade é a mesma que agora tenta iluminar a sua escuridão, disse Tiago. As palavras do velho catador ecoaram pelo salão como um trovão de paz, silenciando os insultos e a correria dos repórteres. Ricardo segurou o terço com as mãos trêmulas, sentindo o peso da madeira que ele tanto desprezou em sua vida de luxo. Naquele momento, o homem de uniforme azul, que antes varria o pátio, sorriu ao fundo e caminhou em direção à saída. Ele não precisava mais intervir, pois a verdade já havia feito o seu trabalho de libertação e de justiça. Tiago sentiu que um ciclo de dor de 30 anos estava sendo finalmente encerrado com uma chave de puro ouro espiritual. O perdão de Tiago não anulava a justiça dos homens, mas libertava sua própria alma para viver o novo tempo de Deus. Ele deu as costas ao império que desmoronava, sabendo que sua mansão não era feita de pedras frias, mas de fé. Deus não precisa de exércitos para derrubar gigantes. Ele usa apenas a presença da verdade no coração de um homem justo e paciente. Se você crê que o perdão é a arma mais poderosa contra o mal, deixe seu like e inscreva-se para o encerramento desta história. Você já sentiu a liberdade que vem quando decidimos perdoar quem não merece, mas quem nossa alma precisa deixar ir? Tiago saiu do prédio sentindo o sol de São Paulo aquecer seu rosto, carregando Beatriz nos braços com uma alegria indescritível. A justiça divina se manifestou não com fogo, mas com a calma de quem sabe que o dono do mundo nunca dorme. O bilionário Ricardo Alencar ficaria para trás, colhendo os frutos amargos de sua própria ganância e soberba desmedida. Enquanto isso, o mestre de obras seguia seu caminho, pronto para construir algo que o tempo e a traição jamais poderiam derrubar novamente. A história de Tiago estava apenas começando um capítulo de glória, onde cada lágrima do passado se transformaria em uma semente de esperança. O carpinteiro daquela noite de chuva havia cumprido sua promessa, e a luz agora guiava os passos do justo para casa. 1 ano se passou desde aquela noite em que a tempestade tentou apagar a esperança de um homem justo sob o viaduto do chá. O antigo terreno baldio, onde Tiago antes catava recicláveis sob o desprezo de muitos, foi completamente transformado pela força da fé. Hoje, naquele local, ergue-se o imponente Centro de Acolhimento Luz do Mundo, uma obra financiada pela justa indenização que Tiago recebeu. Ele utilizou cada centavo do prêmio da loteria e dos bens recuperados para construir um porto seguro para os desamparados. Tiago agora coordena pessoalmente a formação de novos mestres de obras, passando adiante o conhecimento técnico de uma vida inteira. No entanto, ele ensina algo muito mais valioso do que como assentar tijolos ou nivelar colunas de concreto armado. Ele ensina a ética, a paciência e a fé inabalável que sustentam as estruturas de uma vida verdadeira e eterna. A pequena Beatriz corre livremente pelo jardim florido do centro, com os pulmões cheios de ar puro e as bochechas coradas de saúde. Ela é o testemunho vivo de que o toque do mestre na escuridão da tempestade foi real e definitivo. Beatriz
sempre para diante da estátua de um carpinteiro que Tiago mandou colocar logo na entrada principal da instituição. A estátua de pedra simples possui as feições exatas do estranho que sentou ao lado de Tiago naquele banco quebrado. Curiosamente, nenhum dos escultores famosos que Tiago contratou conseguiu explicar de onde veio a inspiração para criar aquele rosto tão sereno. Tiago termina seu dia de trabalho olhando para o horizonte alaranjado de São Paulo, sentindo uma gratidão que transborda em silêncio. Ele sabe que cada humilhação sofrida e cada lágrima derramada no asfalto frio foram apenas degraus para um propósito maior. O Criador desenhou sua história com traços de sofrimento, mas terminou a obra com cores de restauração e de paz profunda. Tiago não guarda mágoas de Ricardo Alencar, mas reza para que o ex-bilionário encontre a luz na simplicidade do terço de madeira. A vida de Tiago é hoje um monumento à resiliência de quem não se deixa corromper pelo mundo, mesmo quando o mundo parece desabar. Ele caminha até sua nova casa, que é simples mas repleta de amor, levando consigo apenas o necessário para ser verdadeiramente feliz. O som do violão voltou a ecoar em suas noites, celebrando a presença de um Deus que caminha entre os homens de boa vontade. Tiago aprendeu que a presença de Cristo se manifesta nas pequenas decisões diárias de não odiar e de continuar servindo com honra. A tempestade passou, mas a luz que ela trouxe continua guiando cada passo do mestre de obras e de sua amada neta. O centro-luz do mundo tornou-se um farol de esperança em meio ao concreto da grande metrópole, provando que o bem sempre prevalece. A história de Tiago não terminou com um milagre estrondoso, mas com a continuidade serena de uma vida dedicada ao próximo. Ele fecha os olhos e sente a mesma brisa suave daquela noite, sabendo que nunca esteve e nunca estará sozinho em sua jornada. Se esta história tocou o seu coração e te lembrou que Deus age no silêncio e na justiça, deixe seu apoio. A história do mestre Tiago nos mostra que a fé é a fundação que nenhum temporal consegue derrubar ou destruir. Apoie este conteúdo com seu like. Inscreva-se no canal para mais relatos de fé e escreva nos comentários a palavra justiça, se você acredita que Deus vê tudo. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração hoje e sempre, iluminando cada passo do seu caminho.